Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo de uma cor indecisa, entre o branco sujo e o louro grisalho. Descabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída, numa expressão de desprezo. Pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus. Dentes falhos e cariados. Salve, salve! Bem-vindo a mais um aulão com um Guizão. E hoje, analisando um conto do Pais 3, terceira etapa, do programa seriado da Universidade de Brasília, beleza? Então a gente vai analisar A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida, e vamos tentar entender por que esse é um texto presente na matriz de referência da terceira etapa, beleza? Pensando o contexto de produção dessa obra e pensando, sobretudo, também as características internas desse texto. Quando a gente analisa A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida, a gente está falando de um conto, então a gente precisa lembrar que o conto é um gênero narrativo moderno, de narrativa pouco extensa, ou seja, uma narrativa mais curta, mais rápida de ser desenvolvida. Logo, apresenta apenas um foco narrativo e poucos personagens. A linguagem do conto, ela precisa, por causa dessas características, ser mais intensa, ser mais objetiva no sentido de desenvolver literariamente, esteticamente, o objetivo do conto. Desenvolver ali o enredo por meio de um tempo e espaço onde os personagens agem. Tranquilo? Então a gente está falando aqui de um conto de 1903. Se você se coloca dentro da matéria estudada pela terceira série do ensino médio, a gente está aqui vendo que em 1902 começa, historicamente, temporalmente, o que a gente chama de pré-modernismo, com a publicação de Euclides da Cunha, Os Sertões. Beleza? Então a gente tem aqui um contexto histórico um pouco diferente, já que a gente vai entender a escrita da Júlia Lopes de Almeida, como você já viu aí no trecho introdutório da nossa aula de hoje, do nosso aulão de hoje. Ela vai ter uma escrita mais direcionada à tendência literária naturalista. De boa? Por isso a gente já começa aqui entendendo esse enredo como a sobrevivência de uma mulher que é mãe, que é periférica, que é portadora de uma deficiência física no olho esquerdo. Ela não possui o olho esquerdo. A pálpebra, ela desceu, mas ainda existe uma espécie de secreção saindo desse olho esquerdo e enojando as pessoas que convivem com essa mulher. Então já tenho aqui um enredo direcionado já a partir dessa descrição feita pela protagonista no início do conto. Essa descrição que eu li para você agora há pouco, ela me direciona a uma descrição que choca e, por chocar, ela está direcionada aí à vivência social do proletariado. Ela é uma mulher periférica, é uma mulher pobre, tanto que ela mora numa casa pequena em que o filho paga, o filho chamado Antonico, esse sim, nomeado, porque ela é chamada toda hora de a caolha. Seja pelos que convivem com ela, seja pelos que convivem com o filho dela. Então essa situação entre mãe e filho já se torna turbulenta por causa da sua deficiência física. E a gente tem aqui todo o enredo focado no comportamento, focado nas ações, focado no que transparece para o leitor na narrativa. E a gente sabe que a principal característica do naturalismo
é representar as atitudes que seriam naturais de seres vivos, não necessariamente de seres humanos, então a perspectiva é biológica. Como uma mãe e um filho devem interagir numa relação biológica. Essa perspectiva ela é quebrada dentro do conto, uma vez que o próprio filho ele se coloca como o antagonista da própria mãe. Então a gente tem aqui todo o enredo, toda uma narrativa, todo o desenvolvimento de um texto literário a partir de uma aparência. E essa aparência é defeituosa. É uma deficiência física de uma mulher no início do século XX. Então a gente pode pensar aí o tempo, no tempo da autora, porque não existem grandes, né, referências a um tempo específico dentro da narrativa, mas a gente sabe que o narrador é observador, o enredo é linear, os espaços físicos são espaços marginalizados. A gente nota pela casa pequena, a gente nota pelas referências às profissões que o filho da Caolha vai ter, né? Ele vai ser caixeiro de venda, ele vai ser alfaiate, ele vai trabalhar ali na marcenaria. Então existem aí espaços físicos que me direcionam à construção de personagens marginalizados, né? De personagens que são aí historicamente na realidade brasileira marginalizados. Os naquela época, né, início do século XX, os recém-libertos, ex-escravizados, graças aí à abolição da escravidão. E a gente tem aí também um contexto de desenvolvimento e de perspectiva de análise acerca da república, né, do país. Então é um contexto muito específico. E se a gente olha para o contexto literário, é um contexto em que uma autora está lutando por espaço, lutando por voz, numa sociedade patriarcal, sexista. Então existe primeiro a necessidade de ganhar o direito de escrever, para depois você conseguir se expressar na sua visão de mundo dentro da literatura. E essa visão de mundo da Júlia Lopes de Almeida, ela direciona-se ao naturalismo, porque a gente tem aqui todas as, como eu acabei de afirmar, as questões e os elementos da narrativa se direcionando à construção dos acontecimentos, dos comportamentos, que é uma característica um pouco oposta à do realismo, porque o realismo ele já tem aquela análise psicológica, aquela análise mais interna dos personagens. E aí ultrapassa, né, até a questão da própria representação do homem burguês. Machado de Assis, por exemplo, consegue representar por meio dessa análise, né, dessa internalização psicológica, o ser humano, no fim das contas. Então, Júlia Lopes de Almeida não. Júlia Lopes de Almeida já está nesse sentido diverso, esse sentido que a gente vai chamar de naturalista. Por que não pré-modernista, já que a gente está falando aqui do início do século XX? Porque ela não vai antecipar, não vai entrar em contato ainda com as inovações propostas pelo início do século XX, sejam conscientes ou não, que seria aí a estética modernista. Então não existe essa ligação, ela vai ficar, na verdade, representando essa tendência passada, essa tendência anterior do naturalismo. Logo, não menos importante, entender pautas que naquela época já eram inovadoras e que naquela época não se discutia, pautas que não se discutiam, como a questão do bullying sofrido pelo Antonico, filho da Caolha, que começa a ser xingado na escola, que começa a ser referenciado como o filho da Caolha na escola, até o momento que ele pede para sair. Mas também a questão do trabalho infantil, porque é citado que aos 11 anos o Antonico já tem o seu primeiro trabalho de
se não me engano, marceneiro. Depois ele vira caixa de vendas. Depois ele trabalha ali rapidamente como alfaiate. Então a gente tem aqui um contexto temporal em que se passam alguns anos, mas com o filho da Caolha ainda sendo menor de idade, né? Se a gente for considerar os padrões atuais. E por fim, talvez seja a questão central desse conto, é justamente as múltiplas violências sofridas pela personagem, pela protagonista, por uma mulher, que já é periférica, que tem uma deformidade no olho e tem que lidar com, obviamente, não só a questão visual aparente. A questão aparente é um retrato, é um reflexo dessa condição social dessa mulher, de onde ela veio, de onde ela nasceu. Então essa também é um ponto, é uma questão fundamental dessa narrativa. Pensando também o contexto de produção da própria obra da Julia Lopes. Ela que foi lembrada, ela que teve aí um grande reconhecimento no seu tempo, mas ao mesmo tempo sofreu aí e foi esquecida, apagada, até ali meados da década de 70. Beleza? Que foi quando começou-se a redescobrir a obra da Júlia Lopes de Almeida. Fechado? Então, só passando por questões importantíssimas aqui para a gente poder treinar. Será que você consegue? Responde comigo. As condições em que a Caolha vivia, aliadas ao comportamento do filho, evidenciam a preferência pela estética naturalista. Certo ou errado? As condições em que a Caolha vivia, aliadas ao comportamento do filho, evidenciam a preferência pela estética naturalista. Certíssimo. Então, se a gente pensa essa condição, como eu falei para vocês, né? Morar numa casa pequena, ter o filho único operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava roupas para o hospital e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo e ia-se-lhe a pouco e pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida, até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passasse a comer fora. Então a gente tem aí uma condição precária e a gente tem aí um enfoque no comportamento do filho nessa mudança de fisionomia. Lembrar que o naturalismo é o estudo dos temperamentos e não dos caracteres. Caracteres é realismo, né? O caráter, a questão interna do sujeito. Tranquilo? Então aqui totalmente naturalista, sem dúvidas. Vamos avançar. A mudança inesperada de comportamento da protagonista reflete historicamente a ascensão feminina da época. O que você acha? A mudança inesperada de comportamento da protagonista quando? Quando ela fala para o seu filho ir embora da sua casa porque sabia que ele estava mentindo, ele estava indo embora porque, na verdade, ele tinha nojo dela. A gente tem aqui uma mudança inesperada que reflete a ascensão feminina da época. Vamos só comentar essa mudança de comportamento. Por quê? Porque é quando a Caolha ela deixa de ser uma mulher apenas submissa aos acontecimentos, tentando fazer de tudo para minimizar essas situações, mas obviamente sendo impactada por elas, até o momento em que vê que seu filho mente, que ele está indo embora porque ele está com vergonha de fato da mãe e não porque o chefe estava pedindo. Ela vira e se torna uma mulher em que ela se impõe. Ela eleva a voz, ela emite um som, né, diferente do acostumado e diferente de toda essa fisionomia dela arqueada para dentro, né, fechada, mais tímida.
E esse trecho reflete isso. Então, com certeza, se a gente pensar no contexto da Julia Lopes, início do século XX, a gente tem uma ascensão feminina. A gente tem quase a mulher conquistando o direito do voto, a mulher já conquistando o direito de cursar o ensino primário, o ensino superior. Agora, a ascensão em desenvolvimento. E eu acho que esse conto capta essa ascensão, justamente por essa virada de comportamento da protagonista. Para fechar nosso quiz, o fim impactante do conto indica a necessidade de diminuição de acidentes domésticos frequentes no cotidiano, reflexão consciente dos papéis sócio-históricos do gênero nas relações, mediação psicológica em conflitos familiares e erradicação da violência doméstica no país. O que você acha? O fim impactante do conto indica a necessidade de reflexão consciente dos papéis sócio-históricos do gênero nas relações. Para quem não lembra, o fim impactante é que depois desse clímax da Caolha mandar o filho para fora, ele se sente culpado, vai falar com a madrinha, e a madrinha que na verdade revela, né, por que a mãe se tornou Caolha. Foi que por acidente o filho pequeno enterrou um garfo no seu olho quando ela virou a cara. Quando ele descobre isso, ele desmaia. E o final é a mãe falando que era por isso que ela não queria contar. Porque sabia que ele iria ficar chocado. Por que ele iria ficar chocado? Porque ele é o causador disso. Então, refletir historicamente o papel do homem, o papel da mulher, primeiramente, naquela época. Qual é o impacto da presença masculina e da presença feminina nas diversas relações sociais? Era o que estava em voga, era o que a autora queria dizer naquela época. E por fim, a gente tem uma obra que não fica só presa, né? Não fica só trazendo ou mantendo um estilo do passado, mas que também resgata e que antecipa temáticas importantes até hoje, né? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Comenta, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente nos comentários pra gente conversar. Um beijo e até a próxima análise no Aulão com Guizão.